Eu tenho que continuar porque o Paysandu vai jogar amanhã às 11 horas da manhã lá em Ponta Grossa, no Paraná, contra o Operário. Um jogo extremamente importante para o Papão. Tem que trazer pontos para Belém, ou pelo menos um ponto para Belém, para continuar nessa luta, para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro na temporada 2025. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia desse confronto, como também trazer a provável escalação bicolor. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Paysandu, que vai entrar em campo amanhã contra o Operário. Um jogo extremamente importante, por enquanto a rodada não está sendo boa para a equipe do Paysandu. Nós tivemos a vitória da Chapecoense contra o Santos muito irregular nesse campeonato da Série B. O Santos, para mim, vai conseguir o acesso pela qualidade do elenco que tem, e pela tradição e pela camisa que tem no futebol brasileiro, em detrimento aos rivais. Só que é muito irregular. Esperava que o Santos fosse nadar de braçadas na Série B e não está nadando. E o Santos perde para a Chapecoense em Chapecó por 3-2. Hoje a Chapecoense passa o Paysandu na tábua de classificação com 37 pontos. O Paysandu tem 36. O Paysandu precisa vencer para passar de novo a Chapecoense, porque um empate, nos critérios de empate, a Chapecoense fica na frente. Mas é um passo de cada vez. Não precisa também se afobar, partir para cima do Operário, a gente vai chegar lá para tentar trazer a vitória a todo custo, um passo de cada vez. E, além disso, no mesmo dia o Operário vence o Sport lá em Recife. O Operário jogou muito bem contra a equipe do Sport, se defendeu bem, atacou quanto dava para atacar, e quando deu para atacar, o Operário deu 3 finalizações no gol certas e fez 2 gols, vence a equipe do Sport, entra nessa briga para conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Operário está apenas 4 pontos do G4, faltando 7 rodadas. Então é claro que a equipe paranaense está na briga. Então vai ser um adversário extremamente complicado, um adversário que está motivado, um adversário que ao longo do campeonato, aí já entrando na questão da análise do Operário, ao longo do campeonato foi melhorando a sua capacidade ofensiva, porque o Operário sempre demonstrou uma regularidade muito forte, muito boa, e qualidade técnica também da parte defensiva. É uma equipe que sofreu poucos gols, ainda sofre poucos gols se você for olhar todo o Campeonato Brasileiro. Então é uma equipe que tem a média de gols sofrido menos de 1 gol por jogo, mas ofensivamente pecava. Porém, o jogo se inverteu um pouco, porque ofensivamente agora a equipe do Operário é uma equipe que tem qualidade, uma equipe que tem demonstrado mais. Então para o Paysandu realmente estar atento, vai ser uma equipe bastante motivada contra a equipe do Paysandu. O Operário fazendo muitas jogadas pelo meio de campo. Então a transição defensiva da equipe do Paysandu precisa estar bem atenta. Com o João Vieira e Netinho, a gente vai trazer a provável escalação do Paysandu, mas já antecipando esses 2 nomes. O Paysandu, para encarar o Operário, o Paysandu tem que jogar com inteligência. Se fosse para negociar um resultado agora, um empate já seria bom. É lógico, um empate chega a 37 pontos, o Paysandu tem 36. Vai fazer 3 pontos, vai fazer 3 jogos em casa, pode chegar a 45. Só que não pode se pegar apenas nos jogos em casa, porque pode acontecer algo negativo. Não é certeza que o Paysandu vai jogar em casa que vai vencer os 3 jogos. Então o Paysandu, se não vencer os 3 jogos, vai ter que buscar o ponto fora. E tem que aproveitar qualquer oportunidade de buscar ponto fora, a começar amanhã contra a equipe do Operário do Paraná. Então é um Paysandu que descansou cerca de 11 dias do último jogo contra a Chapecoense para lá. Nesse intervalo o Operário jogou 2 partidas, ainda teve a viagem de deslocamento do Recife no meio de semana para Ponta Grossa no Paraná. É lógico que desgasta um pouco a equipe paranaense, mas isso não significa que vai ser um jogo fácil, vão jogar cansados, não, porque eles estão bem motivados para esse confronto. Então o Paysandu vai ter que jogar com inteligência. A provável equipe do Paysandu, já entrando na provável equipe bicolor, vai no gol, Matheus Nogueira, nas laterais, Edilson e Brian, a volta do Brian Bosch na lateral esquerda do Paysandu. Essa questão da lateral esquerda a gente sempre vem falando aqui, né? Não tem um lateral esquerdo, o Paysandu, para ser titular, não tem. O contratou o Kevin, que não joga. Antes, no primeiro semestre, era o Jefferson que não jogava, nunca entrava em condição física ideal. Tem o Brian Bosch, que agora está jogando na lateral esquerda, é o provável lateral esquerdo, como também tem o Kevin. Ou seja,
A equipe do Paysandu não se encontrou nessa questão da lateral esquerda. Não se encontrou. O Brian Bosch deve voltar à lateral esquerda. Na zaga, fazendo Wanderson e Maia, né? E tem muitos nomes pedindo outros jogadores, mas a provável escalação, não que seja a minha escalação, tá? Estou dizendo que seja a provável escalação, vai ser Wanderson e Maia, porque dos dois zagueiros que jogam no Paysandu não tem tendo muito segredo, né? Nem foi tendo segredo com o Hélio Anjos, nem com o Márcio Fernandes. É Maia e Quintana, enquanto o Quintana não joga entre o Wanderson, enquanto o Maia não joga entre o Wanderson é o primeiro reserva da equipe do Paysandu, na concepção do Márcio Fernandes, então a zaga deve ficar entre Maia e Wanderson. No meio campo, eu já antecipei dois nomes, João Vieira e Netinho. Netinho se firmando na equipe titular do Paysandu, para mim é interessante ele se firmar, é um jogador que ele defende, ele marca bem, e ele tem a qualidade ainda de sair para o jogo, tentar fazer uma finalização fora de área, isso é bastante importante. E Robinho. Aí abre uma grande interrogação, até fiz um vídeo essa semana, porque a grande dúvida do Paysandu, uma das duas grandes dúvidas do Paysandu é quem será o camisa 10, como eu digo camisa 10, aquele meio de articulação do Paysandu pro restante da Série B. Tem alguns nomes possíveis, tem um Robinho, tem um Biel, que agora está voltando a ser relacionado, tem o Juninho, tem o Wesley Garcia, que pode fazer essa função, mas no momento, o titular do Márcio Fernandes, ainda mais que fez uma boa partida, deu uma boa assistência no jogo contra o Chapecoense, é o Robinho deve ficar na equipe do Paysandu. Uma grande dúvida é saber os relacionados. Até o momento da gravação do vídeo, na sexta-feira à noite, não tinha sido divulgado os relacionados. Geralmente o Paysandu não divulga, a gente que vai atrás da informação. E para saber se o Juninho foi relacionado, se o Wesley Garcia foi relacionado, porque há uma grande questão para saber se esses dois jogadores serão relacionados para a partida contra o Operário. Mas Robinho deve ser mantido com o time titular. No ataque, jogando com 3 atacantes, até trouxe um vídeo aqui do Paysandu essa semana, falando das possibilidades de armação da equipe pelo Márcio Fernandes. O Paysandu poderia sim jogar num 4-4-2 contra o Operário, colocar mais um meio de criação ou um outro volante, então fazia, por exemplo, o meio campo com Joveira, Netinho, aí teria, por exemplo, a opção do Val Soares, ou se não quisesse colocar um meio de articulação, colocava, por exemplo, o Juninho, o Biel, enfim, o Wesley, são opções, né? São opções. O Paysandu poderia vir no 4-4-2, como também no 4-3-3, algumas pessoas querendo o Paysandu na armação com 3 zagueiros, mas para ter 3 zagueiros precisa treinar, precisa praticar. Eu não sei se o Márcio Fernandes está treinando essa opção tática, ainda não jogou com o Paysandu com 3 zagueiros, então seria algo mais radical na mudança tática da equipe bicolor. Então o Paysandu tinha essa opção mais conservadora do 4-4-2 ou no 4-3-3, deve ser mantido o 4-3-3, que é o modelo de jogo que o Paysandu está jogando essa formação tática desde o ano passado, desde quando é a época do Hélio e agora também na continuação da temporada com o Márcio Fernandes. No ataque, Borazzi de um lado, o Boia de outro. Jean Dias não tem condições de jogo, Boia de outro, lembrando que o Edinho, o atacante, também não estava muito sendo relacionado nos últimos momentos, agora também lesionou, só volta do ano que vem. E como centroavante, o Juan Ribeiro. Havia uma dúvida entre o Juan e Joel, mas o Juan Ribeiro deve ser o titular, então o Paysandu, o Márcio Fernandes deve manter essa formação tática para não mudar muito a formação tática de como a equipe do Paysandu está jogando, está talvez treinando mais tempo. Eu particularmente testaria um 4-4-2, tiraria até o Juan Ribeiro, que ainda não disse muito ao que veio, não teve tanto tempo de jogo assim, mas quando teve eu esperava talvez um outro rendimento, colocava um ataque um pouco mais móvel, um meio campo mais pegador. Colocaria talvez uns 3 volantes, 2 que pudessem sair mais para o jogo, com o Robinho articulando as jogadas e o ataque, um ataque mais leve e também dando oportunidade talvez para o Wesley Garcia, como eu disse. Vamos ver se vai ser relacionado para o jogo, acredito que seja. O Paysandu não tem tantas opções assim de qualidade para não relacionar um jogador como o Wesley Garcia, que é um jogador que é um pouco mais diferente desse ataque do Paysandu. Muita gente considera que ele poderia ser titular. Então, o Paysandu deve ir no 4-3-3. Deve ser essa mesma formação tática. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa possível escalação do Paysandu, como também se vocês mudariam alguma coisa, formação tática, escalação de jogador. É o Paysandu que vai jogar amanhã contra o Operário e tem que trazer ponto para Belém, porque tem que continuar nessa entoada, nessa luta da permanência na segunda divisão nacional. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.